Pessoal, tudo bem? Hoje está sendo o dia das dificuldades técnicas. Meu microfone parou de funcionar. Se vocês puderem dar um ok aí dizendo que se estão me funcionando, se estão me ouvindo ou não. Estou vendo que o André entrou. Eu vou dar um tempinho aqui. Eu acho que opa, ele está pedindo aqui para entrar. Tudo ok? Estão me ouvindo? Está dando para me ouvir? Meu microfone deu problema e a internet do André deu problema. Tá vendo, André? Voltei. Oh, meu Deus. O meu microfone deu problema e aí você caiu depois. Hoje está sendo o dia das dificuldades técnicas. Por via das dúvidas, eu troquei a conexão aqui. Vamos ver se resolve. Eu comprei um celular novo, imagem maravilhosa. A internet não funciona. Internet no Brasil. Eu acho que às vezes pode ser a coisa do celular, compatibilidade com... Quando é novo, às vezes tem algum negocinho que fica meio doido durante um tempo, né? Quem sabe, né? Tomara que seja isso e se acerte aí. Você estava falando, André, que você escreveu um livro sobre o Jordan Peterson e que você conhecia a obra do Olavo e tal, né? E estava fazendo uma relação entre os dois. Antes Perfeito, da então. conexão cair. E aí eu estava dizendo que alguns temas trazidos pelo Peterson com uma bagagem acadêmica ortodoxa, né? Pesquisador, artigos, aquela coisa toda, que tanta gente cobrava e cobra ainda, né? Do Olavo, veio o Peterson com as mesmas teses, tendo essa bagagem acadêmica, mas, pelo menos para nós, com alguns anos de atraso. Uhum. Mas agora voltando, vamos voltar e depois a gente retorna ao Peterson e ao Olavo. Então, sim, eu estava falando do Olavo, se está bem lembrado aí, o Anderson. Em algum curso avulso ou no COF, antes da fama do Peterson, o Olavo, o Silvio Grimaldo que me contou isso, o Olavo citou o Peterson. Se você quiser manjar mesmo de psicologia, procura o Jordan Peterson, né? Vai atrás do que o Jordan Peterson está publicando, está falando, está fazendo, etc. Porque ele manja muito. Né? Então, o Olavo vai sempre alguns passos à frente de nós, né? Uhum. E é até interessante essa menção aí ao Silvio Grimaldo, porque esse meu livro, o que é meu, porque tem Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson, esse eu sou o único autor, e tem o Arrume Seu Quarto, publicado por um selo do SEDET, no qual o Silvio Grimaldo é sócio, que chama Arrume Seu Quarto, onde eu compartilho a autoria com o Tom Perrone, o Francisco Scorsin, dos Náufragos, e o Tiago Amorim, né, que é psicólogo também, e tem um trabalho excelente na internet. Deixa eu... o Anderson tá salvando a live. Se você puder fixar esse link, Lucas, porque é o link do curso, a gente vai chegar no curso daqui a pouco e tem um cupom especial para quem está nos assistindo aqui, né? A gente vai entrar no assunto do curso, mas quem entrar ali no meu... Então, esse é o link do curso, o link está na bio do meu perfil também, e tem um cupom que é André10, vai dar 10% de desconto para quem quiser eventualmente adquirir o curso, mas depois eu explico o conteúdo do curso. Voltando no livro, esse meu primeiro livro, ele existe em grande parte por causa do Silvio Grimaldo. Eu já falei isso para ele, já o agradeci, porque eu havia dado um curso sobre Jordan Peterson, que, aliás, também está disponível, se alguém tiver interesse. O livro tem e-book também, para quem estiver fora do Brasil aí e quiser ler. Ele falou, não, por que você não transcreve isso daí, manda para a gente, que a gente publica, né? E aí eu acabei fazendo todo esse processo, aí foi para lá, mas acabou não batendo muito a pegada do livro, até porque eles iam publicar esse outro, que eles me convidaram para fazer parte também, e eu acabei publicando por conta própria. E aí um primeiro entrecruzamento entre as nossas biografias aí é essa multiplicidade de funções, porque eu sou professor de ensino regular aqui em São Paulo, né? Da rede pública. Eu trabalho também com editoras, especialmente para a Editora Armada, onde foi publicado esse livro, e para a Linotipo Digital. São duas editoras que publicam crítica cultural, filosofia, história, guerra cultural. Trabalho com tradução também. O último livro que eu traduzi foi um livro muito crítico, muito ácido ao ambientalismo, chamado O Reich Verde, de um filósofo belga, né? Por incrível que pareça, aí tem um belga na órbita desse assunto.
E eu já tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou: eu acho que eu sou o único filósofo belga conservador. E, e trabalho também com criação de conteúdo na internet. Então, assim, múltiplas funções, é uma primeira chance. Eu também, embora eu estou sempre num conflito aí com publicar mais, fazer mais coisas na internet, mas aí tem o problema do não dominar todas as técnicas, não dominar todos os artifícios aí do Instagram, do YouTube, etc. Mas, felizmente, tenho quem ajude, tenho né, o Luciano Oliveira, ele que é o carro-chefe assim dessas coisas, ele puxa isso muito bem. E então, ou seja, já são de 3 a 4 funções aí acumuladas. Por isso que não deu. Acho que acho que a interconexão parece que piorou um pouco. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. É, talvez seja a internet do André de novo. Quem estiver aqui ouvindo, deu travou, mas vocês estão me ouvindo? Eu acho que foi o André que caiu, então. Esperar ele um pouquinho, esperar ele voltar. Mas só para ir adiantando, né? Assim, eu acho que é, 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 vocês estão me ouvindo, mas não o André, né? Isso, exatamente. Vamos esperar ele voltar um pouquinho. Que pena, mas ele volta logo. Vocês podem ir no perfil dele depois e ver como, o material sobre o curso dele. Só para falar um pouquinho sobre o Jordan Peterson, né, eu coloquei ele lá no topo do título, porque eu sei que o André escreveu um livro sobre isso. E eu acho que tem uma coisa muito interessante no Peterson, que quando vocês virem o André entrando aí, alguém dá. Acho que ele pede para entrar e eu posso dar OK, né? Para ele se conectar com a live. Eu acho um autor muito interessante, né? Como eu falei para vocês, eu fui psicólogo também, né? Eu tive uma dessas minhas encarnações aí foi como psicólogo. E eu não sabia da importância que o Jordan Peterson estava tendo no Brasil. É curioso isso. Só para vocês terem uma ideia, uma história curiosa, a gente pensou, minha esposa se inscreveu para assistir uma palestra do Peterson, sem a gente saber que ele era uma figura polêmica, porque antes daquela polêmica toda estourar, opa, o André chegou. Deixa eu ver se eu clico para ele entrar. Ele veio aqui, o Jordan Peterson veio aqui em Ottawa. Opa, tudo bem, André? Voltei. Eu acho que acho que eu tô com uma cota a cada 10 minutos eu caio. Cota máxima de 10 minutos. Eu estava contando aqui uma história só um paralelo, só para concluir enquanto você estava vindo, que antes eu não sabia da importância que o Jordan Peterson estava ganhando, assim, e eu já morava aqui no Canadá quando teve aquela polêmica, né? E eu só ouvia falar assim na universidade, tem um cara preconceituoso e tal. E aí a minha esposa disse, tem um psicólogo bem interessante aqui que vai fazer uma palestra sobre arte, e era aquela coisa que ele faz pegando assim obras de arte e pulando para os símbolos e para os mitos e tal. Aí eu disse, pô, isso parece ótimo, a gente devia ver. Aí a palestra foi cancelada porque os estudantes se juntaram lá e fizeram protesto, ou seja, aí a gente acabou nunca conhecendo o Peterson, mas na época eu não tinha muita noção do valor da obra dele. Eu pensava assim, é um cara, é um polemista, assim, é um cara que tem ideias interessantes, mas está sendo famoso porque é brigão, tá? Não brigão no sentido ruim, mas no sentido assim de que é um cara que está na disputa ideológica, né? E aí eu passei alguns anos até para prestar atenção. E outro amigo meu que mora aqui, o Marquian, não sei se você conhece o Marquian. Conheço. O Marquian, ele era fã total e ele era ligado ao pessoal que traduziu as legendas e tal. Aí eu fiquei, pô, não, eu vou prestar atenção. Aí quando eu comecei a prestar atenção, pô, isso é muito interessante, na verdade, assim, tem uma profundidade filosófica aí, né? E, assim, desculpa, é uma coisa que eu acho que o pessoal, que essa conexão que você fez com o Olavo, né? É uma coisa que vai além das simples teses psicológicas, das teses sobre psicologia, né? Porque quando você faz faculdade de psicologia, eu fiz psicologia, minha esposa é psicóloga aqui, e a gente conhece aquelas várias escolas, né? E uma coisa que fica faltando na formação dos psicólogos, assim, essa é uma discussão que dá para aprofundar muito, mas é que é quase como se você estudasse uma série de técnicas lado a lado,
né? Quase como se fosse várias pequenas escolas e cada uma tivesse valor igual. E cada uma tenta fazer sua coisa separada. E uma coisa que fica faltando é o fundamento filosófico daquelas coisas. Né? Cada um acaba estando no seu pequeno universo. Né? A psicanálise tem lá o seu pequeno mundo com suas regras. Né? Aí você vai para psicologia cognitiva ou behaviorismo, eles tentam fazer aquilo do jeito mais científico. E aí você fica assim, bom, mas mesmo a ciência, né? E assim, eu não sou anti-ciência de modo algum, mas a ciência só funciona se você tiver certos fundamentos do que é verdade, do que é a natureza da realidade. Né? E aí na psicologia, às vezes, a gente tem dificuldade de entender o que é a natureza humana mesmo, porque a gente acaba pensando no ser humano um pouco de um jeito, na verdade, superficial, ou reduzindo ele a uma dimensão, ou reduzindo a outra, dependendo da escola que você segue. E o que eu acho que é muito legal do Peterson, eu acho que essa conexão que você faz com o Olavo é muito válida, é essa disposição de ir para o fundamento e fazer assim uma coisa assim, o termo técnico eu acho que seria antropologia filosófica. Perguntar assim, o que é o ser humano, né? O que é existir, o que é realmente ser uma pessoa. E aí você vai vendo que essa coisa de reduzir o ser humano a dados, ou estímulos, ou linguagem, é uma visão muito reducionista do que é o ser humano. Então o Peterson teve essa coisa semelhante com o Olavo, meio de, peraí, tá tendo esses vários debates aí, mas o que é que tem de valioso mesmo por trás dessas várias escolas? Qual é o fundamento disso na realidade humana? Então eu acho um autor muito importante, assim, fico feliz que você tenha ajudado a divulgar o pensamento dele aqui, porque eu acho que isso é importante para as pessoas conhecerem. E diga-se de passagem, o livro já vendeu mais de 1.200 exemplares, o que, para termos brasileiros, aí é um sucesso. Estou muito, muito feliz, muito satisfeito. Isso que você colocou agora é muito importante, porque essa compartimentalização, né, ela é muito oriunda do positivismo como metodologia da ciência social. Né? Não, aqui eu vou reduzir a dados, porque é isso que é científico, e eu vou ficar preso nessa caixinha. Só que, na verdade, essa tentativa de compreender o ser humano, essa tentativa de compreender o homem, ela é da própria humanidade, praticamente, Uhum. né? E aí, isso que é o interessante de ir lá buscar o fundamento nos mitos, né? Porque eles são tentativas, obviamente contextualizadas, obviamente com ressalvas, com as limitações normais, naturais de, sei lá, de civilizações antigas. Mas, assim, se a gente parar para pensar que o objetivo é o mesmo, tem alguma coisa de interessante para observar ali, né? Uhum. E esse insight que é do Olavo, é do Peterson, eu acho que coloca eles um pouco numa trilha mais interessante, mas fora também daquela coisa normal não, vamos quantificar, colocar no paper, publicar, peer Uhum. review, que tem o seu, não é para jogar isso fora, né? Uhum. Para ser jogado fora, tem o seu papel, um bom papel, mas reduzir tudo a isso é um problema, né? Então, eu acho que esse também é um dos interesses aí na figura, na obra do Jordan Peterson. E então, mas o meu histórico, então, eu dei um curso, aí o Silvio Grimaldo cantou essa bola para virar livro, aí virou livro. O curso continua sendo comercializado, não é esse do link é outro. O livro está disponível, está vendendo muito bem. Estou muito satisfeito, sim, para um cara anônimo, para o seu primeiro livro, publicado pela editora da qual eu faço parte, né? Eu sou a editora, não sozinho, evidentemente. Aliás, a maior parte da editora é o Márcio Scansani, ele que toca grande parte, porque até eu acumulo, pela mesma questão de acumular tantas funções. Mas, assim, tô muito satisfeito. E o Marquian, que é um amigo também já de longa data, ele até me prometeu, falou, eu vou conseguir um endereço para você mandar o livro pro Peterson, pro cara, vai que, né? Com certeza. Eu acho que ele é um cara bem assim. O difícil talvez seja que ele recebe tanta coisa, né, que deve ser difícil pegar a atenção dele, mas ele é um cara bem aberto, assim. Com certeza ele gostaria de saber. Pô, e esse número é alto pro Brasil, assim. O Brasil é um país que as pessoas não leem via de regra, né? Então, assim, escrever um livro é meio que um ato de heroísmo aqui no Brasil, né? Sobre um assunto desse, assim, é muita gente. E eu acho que vai vender mais, né? Porque cada vez mais as pessoas estão descobrindo ele e vão bater no seu livro, com certeza. Vila da Lagosta, né? Então você tem vários fatores aí. O Peterson, e uma coisa, pouco da motivação do curso e da motivação do livro é que, apesar da leitura ser muito fácil, né? Então, compreender
Tô com a impressão que o André caiu de novo. Dá um tempinho para ver se ele volta de novo. Desculpa aí, pessoal. Hoje parece que a conexão tá difícil. Mas, assim, eu espero que vocês tenham. Bom, um pouquinho vocês já viram, né, sobre o trabalho do André, esse trabalho sobre o Jordan Peterson, né, que eu infelizmente não pude conhecer. Mas vocês podem ir, pelo que eu entendi, eu vou perguntar para ele depois quando voltar, mas pelo que eu entendi, o livro dele e o curso dele sobre o Jordan Peterson está disponível no site. Ele mandou uma mensagem para mim aqui dizendo que caiu. Eu acho que ele volta já. Mas enfim, assim, eu acho muito interessante essa coisa, né? E só para depois eu acho que eu vou gravar algumas coisas sobre isso, assim. Eu sei que vai parecer um pouco abstrato, né? Mas assim, o modo como eu vejo ciência e filosofia é um modo complementar, né? Assim, a gente às vezes tem essa coisa assim, eu tenho uma formação. Opa, o André tá voltando aqui. Né? Eu tenho uma formação em exatas ou em humanas, mas eu acho que filosofia e ciência são complementares. E uma obra como o do Peterson é importante por fazer essa conexão. O André voltou. Vou mandar a carinha que eu mandei pro Lucas no WhatsApp. Agora eu fiz uma temeridade aqui. Desliguei o Wi-Fi, vou tentar ver se pelo 4G o negócio vai. Vamos ver. Você estava falando que o curso e o livro estão disponíveis ainda. É pelo seu site? É pelo site do Oliver Talk? O curso está no site do Oliver Talk, o livro está em todos os sites, inclusive nas livrarias internacionais, né? Tá, se você entrar na Amazon americana, está lá, aquela livraria famosíssima, Noble and... Esqueci o restante, mas tem uma livraria muito famosa nos Estados Unidos, e que é internacional, e o e-book tá disponível nela também. Então tá de bastante fácil acesso. O que eu estava dizendo é que assim, eu brinco falando assim, quem sou eu na fila da lagosta, né? Eu não sou a lagosta rainha. Então, e o Jordan Peterson não é exatamente, pelo menos assim, uma certa camada do Jordan Peterson não exige uma leitura auxiliar. Muito embora eu tenha recebido como feedback depois do curso e depois de começar a falar de Jordan Peterson, poxa, eu queria entender um pouco mais, quero dar um passo a mais. Então o livro ele serve a esse propósito, né? Lá eu falo, olha, as influências são essas, o caminho é esse. A ideia de explicar a dicotomia, ordem e caos, isso aparece em diversos mitos, é uma tentativa de explicar o lugar do ser humano na realidade, no ser, né? O combate que o Peterson faz do niilismo, do hedonismo. Então assim, eu peguei um pouco desses conceitos filosóficos, dei uma esmiuçada. Isso não é algo que talvez o leitor médio anglófono precise, mas o leitor médio brasileiro precisa. Ele não. O livro 12 Regras, quem vai para o Peterson pelo 12 Regras, é uma literatura assim, que eles chamam aí, e a gente pode chamar aqui também, de literatura de aeroporto. Você não tem ali uma profundidade filosófica. É um negócio. Até o próprio título já são 12 regras para a vida. É um negócio para você pegar, fazer tal. Não tem ali não é uma tese filosófica, não é um tratado filosófico ou mesmo psicológico. Então, não exige esse background todo. Mas, para o nível de leitura geral do brasileiro, é legal ter um empurrãozinho. Será que eu entendi certo? Aí o cara vai lá ler. Não, entendeu certo, é isso mesmo. Essa é a ideia. E o livro vem cumprindo bem esse papel. Até recentemente na Amazon, alguém comentou: não é preciso de um livro para entender Jordan Peterson. Alguém comprou o meu e comentou isso. Não está errado, mas isso é para algumas pessoas, né? Algumas pessoas ali, mas qual que é a real, né? Entendi o livro, entendi a ideia, mas eu queria dar um passinho adiante. Então o livro serve para dar tanto o livro quanto o curso servem para dar esse passo adiante na compreensão um pouco mais geral, um pouco mais aprofundada do Jordan Peterson. E tudo isso está online, né? O mesmo curso, né? Você está no seu site, é no mesmo site do Oliver Talk? No mesmo site do Oliver Talk. Isso. Se colocar Oliver Talk, curso Peterson, já aparece logo de cara. E esse link aqui mas esse link vai para o seu curso novo, né? Isso. Inclusive dá para levantar um gancho bem legal do Peterson, por incrível que pareça ou não. Esse curso chama As Raízes Filosóficas do Globalismo.
Então, ele é essencialmente um curso de filosofia. É um curso para iniciantes, assim, acessível a todos. Eu sempre procuro produzir coisas que sejam o máximo possível interessante para todos. Então, é acessível para quem sabe pouco e tem insights para quem talvez já saiba alguma coisa desse conteúdo. Tem insights interessantes ali, né? Então, o curso é sobre globalismo, sobre as suas raízes ideais, né, filosóficas. Eu estudei Kant no mestrado, então eu vou localizar o globalismo, ou um proto-globalismo, lá no Kant. Uso o intérprete do Kant como fundamento, que é o Habermas. Então, por exemplo, quem já domina um pouco o assunto, talvez não tenha tido esse insight, né? Do Kant ser um primeiro pensador do globalismo, né? Obviamente que não com o termo globalismo. O Habermas concorda com essa tese. Ele fala que tem um internacionalismo no Kant, que é basicamente o que a gente chama de globalismo. E aí, nesse link, então, tem o caminho para esse curso. E tem uma série de entrevistas que a gente fez. Então, assim, tem muito conteúdo junto aí nesse pacote. Tem 4 entrevistas que a gente fez ano passado com especialistas sobre globalismo. Alexandre Costa, Flávio Gorno, Evandro Pontes e o Paulo Henrique Araújo. Isso do ano passado. Esse ano nós fizemos novas entrevistas. A gente fez entrevistas com Fernanda Lactani, Andréa Medrado, Ivan Kleber e o Diego Pesce, falando sobre outros temas relacionados. Está tudo disponível em vídeo, disponível em podcast. As entrevistas desse ano estão disponíveis inteiras, sem corte. E quem estiver assistindo, quem estiver bravamente assistindo aí depois das minhas quedas, pode comprar, se interessar, e aí eu faço votos que abra o link, né? Dê uma olhada. Com o cupom aí, André10, está na arte da nossa live aí. Lá tem lá, é André10, o cupom vai ter 10% de desconto nesse conteúdo todo. E aí a bola que eu queria levantar é o seguinte, para a gente pensar lá, a gente falou de ética contemporânea, né? Na nossa live. E o globalismo, eu acho que ele revela muito disso. A ética contemporânea é uma ética, se a gente pensar por esse lado, é uma ética internacionalista, ecumênica ou mesmo sincrética. Né? O pacote globalismo, ele traz um pacote religião universal também, e aí eu acho que isso é muito, muito interessante. E um ponto, eu estou com o único livro que eu separei para mostrar aqui é de um cara que... porque assim, sempre que você vai discutir globalismo, as pessoas vêm com aquele papo de teoria da conspiração. Né? E tem um debate da TED Talks, aí quem tiver curiosidade pode encontrar isso muito fácil. É só colocar Globalism versus Nationalism com o Yuval Noah Harari, que é um historiador mainstream aí, pop, né, israelense. E ele é globalista, ele é abertamente globalista, então ele está participando de uma... Na verdade, não é bem uma entrevista, não é bem um debate, é uma entrevista sobre esse tema, globalismo versus nacionalismo, onde ali ele toma abertamente a posição globalista. O Jonathan Haidt, que é um psicólogo muito interessante também, está na plateia dessa entrevista, faz uma pergunta muito boa para a qual ele não tem resposta, né? E eu acho que é muito revelador isso do imperativo da nossa época, né? Essa coisa multicultural, internacional, ecumênica ou mesmo sincrética. Eu acho que tudo isso diz muito a respeito do homem vivendo em 2021 e a ponte direta com isso é o globalismo. O globalismo seria a expressão geopolítica, de relações internacionais, dessa ética contemporânea, multicultural, aberta, né? Pseudo-liberal, talvez. Então, assim, são temas que têm um diálogo assim, bastante próximo. E eu acredito que vale aí o nosso... não caí em 10 minutos, então ainda tô vivo. Pois é. Não, cara, é muito interessante isso, assim, eu acho que tem várias coisas aí relacionadas a esse tópico que eu penso muito sobre essa questão. Eu acho ótimo que você tenha feito esse curso para ajudar o pessoal a entender mais a complexidade desse problema, né? Porque, de certo modo, tem havido uma série de realinhamentos na política, né? E, às vezes, é até difícil se posicionar em termos de quais são as questões do momento, quais são os grupos políticos, né?
assim, para voltar um pouquinho no tempo e fazer um pouco uma coisa um pouco conceitual, assim, né? Quando você volta, assim, tipo, a, sei lá, 30 anos atrás, tinha aquela coisa do consenso de Washington, né? E aí todo mundo que era neoliberal era meio que... Era outra coisa, né? O neoliberal naquele tempo era um pouco... Um cara que queria um Estado nacional, né? Organizado, forte e com algumas liberdades de mercado. Aí depois começou a surgir uma outra noção, né? O pessoal mais liberal e libertário disse, não, a gente não é isso, a gente quer liberdade de mercado. E a gente é pró-globalização porque a gente quer que todos os países façam comércio diretamente, de modo bilateral, e não através dessas organizações multilaterais, que era o que os neoliberais dos anos 90 defendiam, né? Então, a coisa pareceu ir mais na direção pró-globalização. Mas aí com essa coisa do globalismo, aí tem essa confusão entre globalismo e globalização, né? Porque já não é mais exatamente essa questão de abrir as fronteiras apenas, né? Mas é uma questão, como você falou, vai para a geopolítica, vai para a questão ética, vai para a cultura. Não é mais simplesmente vamos fazer comércio com todo mundo, mas é uma verdadeira visão de ser humano, né? Uma visão de ser humano é, como o ser humano se fosse, quase como se fosse uma tábula rasa, né? É igual no mundo todo, a gente pode meio que desprezar as diferenças culturais, locais, e a gente tem que ter uma comunidade global. E aí não significa necessariamente ser um governo global, mas pode ser por meio dessas ONUs, né, OMS, pode ser por meio de outras coisas, mas tem uma ligação aí realmente de uma mudança cultural e não mais uma discussão exatamente de globalização do ponto de vista econômico, né? E eu acho complexo isso porque eu vi bem essa mudança, sabe? Assim, um dessas minhas encarnações virtuais, eu fui para os Estados Unidos, fiz estágio lá no Cato, e o Cato é um Instituto Libertário, né? E isso em 2008. Então, na época, era muito claro que havia outra esquerda e direita. Era quase como se houvesse outra esquerda e direita. E os libertários, em geral, estavam muito contra esses organismos bilaterais ou multilaterais, porque eles entendiam aquilo como uma diminuição da liberdade humana, né? E aí, quando começou a passar o tempo e começou a surgir, né, uma direita trumpiana e outros movimentos nacionalistas, e aí teve uma bifurcação, né? E, de certo modo, literalmente, amizades acabaram ali, porque parte daquele movimento liberal se tornou mais globalista e não apenas pró-globalização, né? Não apenas pró-globalização como conceito econômico, mas como conceito cultural também. E outra parte não, se voltou e se ficou mais claramente à direita, né? Então é quase como se teve esse período de rally muito complexo, né? Claro, certamente eu vou ouvir suas opiniões, mas uma coisa que eu noto, né, é que no fundo a definição de moral é que causou essa bifurcação, né? Porque dentro do liberalismo você tem, era quase como se você tivesse um duplo liberalismo, assim. Você tem o liberalismo como oposição ao tamanho do Estado, né, uma valorização do indivíduo, mas você também o liberalismo como uma ética onde só a liberdade é importante. Essa coisa assim, que se a pessoa decidir fazer algo, vale, né? E se você parar para pensar, isso é muito forte aqui na América do Norte em geral, né? Essa noção, uma noção progressista de que se uma pessoa quer algo, aquilo é moral, né? E então, por exemplo, se você quer, né, mudar de sexo né, né, qualquer coisa que você queira é válido. Droga, fazer um aborto. Fazer aborto, usar drogas, porque é uma decisão pessoal, né? Então, a única coisa que é imoral mesmo, e a gente viu isso naquele escândalo do Me Too, né? É quando não há consentimento, né? Então, assim, é como se fosse assim, a liberdade é o único valor. Então, você tem quase essa coisa que é sutil, mas a liberdade é um valor, com certeza, né? Eu valorizo a liberdade, mas tem uma diferença entre você achar que a liberdade é um valor e você achar que a liberdade é o único valor, né? E aí eu acho que foi aí que teve essa mudança um pouco assim. Então, as pessoas que acham que a liberdade é o único valor, aí começaram a ver, por exemplo, restrição à imigração ou qualquer outro tipo de medida que limite a liberdade humana de se mover ou de tomar um certo tipo de comportamento. Eles começaram a ver isso como condenável. Mas, ao mesmo tempo, começaram a defender cada vez mais uma submissão a padrões de medidas sanitárias emitidas pela OMS e outras organizações. Ou seja, é estranho, né? Assim, a gente foi para uma extrema liberdade na moral
que acabou levando uma extrema submissão na política, assim. Foi anos muito, muito bizarros, assim, na minha percepção, né? Mas, Sim, assim, imagino que você fala um pouco disso também, né? abordo um pouco, falo dessa questão que é inevitável. Não, quando você toca nesse assunto, é inevitável não falar dessa questão do globalização, globalismo, né? Conceituo bem lá nas primeiras aulas do curso. O curso tem 4 aulas, aliás. E isso que você pontuou, e aí eu acho que você tem o seguinte: você tem um certo instinto liberal que o conservador tem, que é no sentido de eu sou um indivíduo, né? E perante o Estado, a estatulatria, eu devo permanecer intocado, né? E no Brasil, eu acho que muito, por incrível que pareça, o Brasil pode ser interessante para pensar essa coisa toda, porque a gente tem o seguinte: começou a crescer, né? Tem uma ascensão de interesse por liberalismo no Brasil, o negócio de escola. Agora já baixou um pouco, mas há uns 6, 7, 8 anos atrás, escola austríaca, Mises, toda aquela coisa. E muito focado no aspecto econômico, muito focado no aspecto o Estado tem que ser menor do que ele é. Só que agora que o negócio arrefeceu um pouco, mas também consolidou, as pessoas começaram a ver que o pacote liberalismo é um pouco mais completo e mais complexo do que apenas quero menos imposto e menos Estado. Uhum. Começa a se ver que é um pacote de coisas que inclui essa visão mais doutrinária da liberdade, né? Então é liberdade, entre aspas, total aí, num certo sentido, que inclui, no ponto de vista das relações internacionais, deixa de ser só o aspecto político-econômico, mas passa a ser geopolítico, passa a ser... Porque aí você tem que ter livre trânsito de pessoas, né? Não apenas livre trânsito. Você tem que ter livre trânsito de mercadorias, livre trânsito de pessoas, livre trânsito de moeda. Né? Por isso, unificação, né? A União Europeia aí, né? Com uma moeda única. Ou seja, o negócio saiu um pouco da política, virou um pacote maior. E eu acredito, né? Que seja o liberalismo como uma ideologia. Aí não é mais só um instinto, né? Um humor, um espírito, como alguns conservadores gostam de descrever o conservadorismo, mas virou ideologia no seguinte sentido: agora é um pacote de ideias com soluções para todos os problemas, né? E aí você pode chegar ao extremo disso lá com o libertarismo, o libertarianismo, né? Com uma certa fase do Rothbard, né? Então você pode comercializar órgãos. Bom, é comércio, é liberdade individual, então eu posso. Não tem problema, né? Você pode chegar a absurdos como esse quando já vem num pacotinho ideológico e aí vira uma ideologia como qualquer outra, né? E aí é nesse sentido também que autores, o Eric Fögling e outros descrevem, olha, o liberalismo ele é uma ideologia moderna do mesmo jeito que o socialismo. Não quer dizer que os dois sejam, obviamente, idênticos, mas os dois são ideologias modernas nesse sentido, um pacote fechado de ideias, cosmovisões, né, que tem resposta ali para qualquer coisa. E a expressão em relações internacionais, em geopolítica disso, inclui o globalismo. Tanto é que, já no Brasil, temos mais essa visão. Tem um perfil no Twitter, inclusive, que chama Liberal Globalista. É uma coisa, tem um quê de ironia, mas o cara acredita nisso mesmo. Tipo, pode tudo, inclusive vem imigrante, a torta e a direito, esse negócio de que vai destruir a cultura é bobagem, é bom para a economia, porque eles vão fazer o que os outros não fazem, e se é bom para a economia, então é bom, e acabou o assunto, acabou a discussão. Entendeu? Igual no socialismo, abolir a propriedade privada é bom. Acabou. Isso, o Brasil está, claro que dentro das limitações e proporções brasileiras, mas eu estou vendo isso aqui. E o globalismo, ele, na sua expressão geopolítica, ele traz isso. E aí é interessante trazer como contraponto também, contraponto conceitual, intelectual. Não sei se você leu o livro A Virtude do Nacionalismo, do Yoram Razoni. Porque aí a gente costura a questão com o que a gente estava falando de uma antropologia filosófica, né? Porque o que o ser humano é, né? Onde o ser humano está? Então, o ser humano está inserido entre um universo ordenado, ele está inserido no planeta Terra, ele está inserido numa nação, numa cultura, num idioma, numa religião. Tudo isso é, num certo sentido, tribal
E a gente não pode simplesmente jogar isso fora. As tentativas de se jogar isso fora são tentativas imperialistas, né? Os impérios tentaram todos, à sua maneira e no seu tempo histórico, serem impérios globais. Então, o globalismo nada mais é e nada mais seria do que uma versão liberal disso, né? O imperialismo liberal aí, digamos, né? Todo mundo o internacionalismo em termos de cidadania, né? Todo mundo é cidadão do mundo, há livre trânsito de todas as coisas, pessoas, produtos, etc, etc. Então, só que quando a gente para pensar nesse pacote maior, inclusive no sentido ético contemporâneo tipo, o que a elite pensa sobre o que é o ser humano do ponto de vista de quem pensa assim, né? O ser humano é isso, é um cidadão global, um cidadão mundial. E aí o Razone ele faz um contraponto muito legal, porque ele traz de volta essa verdade simples. O Razone é um judeu ortodoxo, né? E aí acho que isso ajuda a entender, né? Ele está falando, ó, porque para o povo judeu isso é muito importante. Não, nós somos uma tribo e nós precisamos aqui do nosso espaço geográfico como nação, que faz parte da nossa representação, junto com a nossa religião judaica, junto com o nosso idioma, junto com os nossos costumes. E o globalismo é uma tentativa, é um projeto que tenta pôr um ponto nisso. Fala, não é isso, não. Na verdade, essas diferenças ou elas não existem, ou elas não importam. Todo mundo é uma coisa só, é a humanidade. Né? Então, por isso que eu falei no início, né? Essa antropologia vê o homem como uma coisa meio ecumênica, sincrética, cosmopolita, né? Cosmopolita. No fundo, é um cosmopolitismo pleno. Né? E esse é o link que eu faço no curso, aliás, com o Kant. Né? O Kant tem um livro, História Universal de um ponto de vista cosmopolita, que, em linhas bem gerais, é isso. Quando todo mundo aplicar a sua racionalidade, da qual é dotado, né, como ser humano, o resultado vai ser, a gente vai chegar no fim da história, é o fim da história kantiana, é a história universal de um ponto de vista cosmopolita. Não, eu acho que essa conexão com Kant faz muito sentido, André, sabe? E é nesse sentido até, assim, meio que quase indo talvez assim para um assunto um pouco abstrato, mas acho que totalmente é o fundamento disso que você está dizendo. E é por isso que muitas vezes eu não gosto muito assim de me definir exatamente como uma corrente política específica, porque às vezes eu vejo as disputas políticas muito focadas em questões imediatas e, ao meu ver, as questões mais profundas e importantes são as questões filosóficas que às vezes são bem mais anteriores. E, de certo modo, assim, por exemplo, você falar em Kant, eu acho que é um ponto totalmente correto e importante, porque muita coisa que a gente está vivendo hoje em dia, em termos de modas culturais, é desdobramentos do iluminismo, né? De certo modo, né? Essa visão iluminista de que, né, o ser humano é dotado de uma razão, né? E eles definem razão de um jeito, a meu ver, muito restrito. Eu não acho que a razão é somente o que eles veem como razão. E a partir daí você vai dando nesse projeto, primeiro, a própria metodologia científica acaba sendo um capítulo disso, né? Não, ou melhor, não a metodologia científica, mas o cientificismo é um capítulo disso, né? Porque já se tinha interesse pela realidade, já se queria saber o que era a realidade milênios antes do projeto iluminista, né? Mas a partir do projeto iluminista, isso vai sendo cada vez visto como uma coisa mais restrita, né? E é uma coisa que vem desde do nascimento da modernidade até chegar em Kant e adotar ali uma forma filosófica mais forte e clara, né? Mas eu vejo isso, assim, eu vejo que a noção de ser humano foi diminuindo ao longo do tempo. É isso que para mim é o principal. Então, é claro que eu tenho opiniões políticas, não estou dizendo que eu sou, tipo, fora da política, não. Mas é só que às vezes o debate político tá entre coisas parecidas. E eu tô assim, pô, mas os dois lados aí, ou 3, 4 lados que estão brigando, não estão fazendo essa briga fundamental que você está fazendo com Kant e com o iluminismo, que para mim é o problema maior. Porque eu vejo o seguinte, o ser humano, né? E assim, já indo bem, uma coisa bem filosófica, assim, eu vejo que o ser humano é, antes de tudo, um tipo de ser que precisa ser voltado para o sentido. A gente o que é um ser vivo, né? Assim, o que torna um ser vivo diferente de uma pedra, de uma mesa, é que a gente tem capacidade de determinar o nosso caminho, né? A gente escolhe o futuro. E com essa escolha de futuro vem as questões morais, o que é justo, o que é injusto, o que é o certo e errado. Então a gente tem essa capacidade de projetar
Isso. E aí, de certo modo, a visão do ser humano foi meio que sendo reduzida a mais um mecanismo entre vários outros, né? E aí, se a gente é só um mecanismo, e se o cálculo racional é capaz de resolver tudo, então por que não ter um governo mundial? E por que não ter uma lei que diz tudo o que a gente deve fazer, né? Por que não acabar totalmente o arbítrio né? E a responsabilidade que cada um de nós temos? Então, eu vejo, de fato, essas coisas como conectadas, assim. De certo modo, esse projeto assim de ultra... E a gente viu isso nos últimos anos, né? Principalmente quando, né, surge a ideia do Estado tecnocrático, né? Que é um Estado que vai dizer exatamente como todo mundo deve viver, né? Faz parte desse caminho, né? Faz parte da ideia de que a ciência é a verdade última, de que o cientista é capaz de entender tudo. Logo, você pode ter um projeto para o mundo inteiro, né? Então, a questão não é que o mundo esteja mais conectado, que haja comércio entre as nações. Isso não é o problema. O problema é quando a gente começa a meio que destruir todas as diferenças culturais, porque a gente começa a ver o ser humano só como uma coisa neutra, né? E como se fosse mais um dado. É como se, tipo, né, um número é igual ao outro, uma peça de computador é igual ao outro, então nós somos iguais uns aos outros. Então isso destrói a natureza humana, né? Então, para mim, é muito interessante você fazer essa conexão com Kant, porque, de fato, eu vejo isso, assim, eu vejo essa trilha filosófica que o resumo da história, a meu ver, foi um empobrecimento da natureza humana. A gente foi vendo a natureza humana como algo cada vez mais reduzido, e isso permite diferentes ideologias surgirem, né? E aí uma ideologia, claro, é o socialismo, o comunismo tem essas clássicas, mas agora tem outras também, né? Tem outros modos de você ideologizar a vida humana e deixar a compreensão do que é ser humano mais superficial e limitada. Perfeito. E você tocou num ponto. Essa é muito a minha tarefa recente. Na verdade, um parênteses antes disso. Essa pergunta que você se levantou. Bom, se as coisas são assim mesmo, por que não um governo mundial? Ela passa muito perto da pergunta que o Jonathan Haidt fez para o Yuval Noah Harari. Inclusive, nesse livro aqui, ele fala disso, né? Ele fala do globalismo, né? Digamos, com outro nome, mas fala. O Jonathan Haidt perguntou assim: legal, eu entendi que é isso que você quer. É isso, olha. Não, mas considerando aqui os fatores, a gente pode ter um governo global e deve ter. Esse é o corolário do pacote de ideias que está no ar aí. Mas como é que você me garante que essa sociedade vai ser parecida com a Dinamarca e não com a Arábia Saudita? Ele pergunta isso. E aí o Yuval Harari fala, olha, eu não sei, não posso garantir isso. Só isso, né? Basicamente é isso. Porque, no fundo, a gente não tem tempo aqui para fazer esse tracejado, mas a gente sabe também como que muitas dessas concepções iluministas, elas culminaram em autoritarismo ou até totalitarismo, dependendo da linha de raciocínio do autor que você segue, Revolução Francesa, enfim, pacote de problemas aí que isso trouxe. Então, assim, não vai ser essa coisa de todo mundo é cidadão do mundo, Imagine do John Lennon, né? A coisa, você pode imaginar, com o perdão do trocadilho, a coisa ainda por esse caminho? Pode. Mas olhando para a história, em perspectiva, você pode imaginar a coisa indo para outro lado também. Por isso que é importante fazer esse rastreio, que é uma ideia muito do Olavo também, né? Sempre que você está diante de uma ideia filosófica, fazer o rastreio, né, de onde que ela veio, fazer uma anamnese filosófica aí. E falando um pouco, não do curso, mas do projeto do Oliver Talk como um todo, e relacionando a uma coisa que você pontuou, o projeto é muito esse de fugir das discussões comezinhas da política eleitoral, partidária. Obviamente que a gente toca nisso, obviamente que a gente fala disso, e a internet é um campo muito complicado, porque ele é muito convidativo para falar disso, né? Se a gente, em vez dessa live aqui, a gente estivesse fazendo uma live, o Joe Biden vai ser internado por Alzheimer amanhã, veja e descubra os detalhes, a gente poderia estar com muito mais audiência, porque as pessoas querem isso, mas o projeto, né, que eu estou engajado enquanto criador de conteúdo na internet, como eu brinco, é fugir da hashtag do dia e ir mais nisso. Fazer um rastreio filosófico, conceitual, histórico, das ideias, dos problemas, né? E mesmo que, inclusive,
o curso também vem cumprir uma função que é o seguinte, tem muita gente que fala do globalismo e não está exatamente errado, essa é uma faceta do globalismo, mas que é assim, vamos derrubar os George Soros, os Rockefellers e não sei o que. Sendo que, primeiro, isso não é realizável e, na verdade, isso é só uma lacração invertida, né? É uma lacração invertida para uma bolha específica que quer ouvir isso. Né? Então, não dá muito para... Tipo, eu vou enfrentar o Jorge Soros. Quem sou eu na fila do metacapitalismo? Né? Ele não vai acontecer. O que eu posso fazer é isso. É fazer um trabalho intelectual, filosófico, que, guardadas as devidas proporções, eu consigo fazer, eu sou capaz de fazer. Vou atingir um certo número de pessoas e vou aí colocá-las na trilha dessas ideias. E fugir um pouco dessa coisa do o Donald Trump perdeu, o Ocidente acabou, como a gente derruba o George Soros, o Joe Biden tá gaga. E nada disso é exatamente uma mentira. Mas ficar martelando nisso, clickbait e tal, a gente foge um pouco dessa ideia e a gente tenta, que também é o ensinamento do Olavo, né? Menos opinião e mais fundamento. Vai estudar 5, 10 anos, depois você abre a boca. André, E é isso. cara, eu acho isso muito importante, assim, eu ia dar um passo além disso, né? Além de ser importante fugir do ponto de vista intelectual das notícias do dia, né? A gente também tem que pensar até mesmo assim, mas qual é o bem concreto que a gente realmente está fazendo ao se deixar consumir por essas notícias? E a resposta é nenhum, né? Muitas vezes isso vira um entretenimento, né? Muito duvidoso, porque as pessoas começam a acompanhar aquele debate diário e vão ficando nervosas, e irritadas e brigando. E aquilo, no fundo, é um passatempo, né? O consumo da política, claro, a política não é um passatempo, é uma coisa seríssima, com consequências na vida de todo mundo. Mas você tem que pensar assim, mas o que é que você está fazendo quando você passa o dia grudado ali no Twitter ou no noticiário? Né? O que é que você está fazendo? Né? É claro que o presidente, os ministros do Supremo e tal, eles estão fazendo grandes coisas, assim, pode ser grandes coisas horríveis ou coisas boas. Mas a maioria da população fica, na verdade, numa posição de passividade, né? É a mesma coisa que você ficar assistindo uma novela, no fim das contas. Só que é uma novela que é meio motivada pela raiva e pela frustração. Então, isso é uma coisa que me preocupa, claro, porque é claro que a gente tem uma responsabilidade de participar da política, né? A gente tem um dever com os outros, e parte do nosso dever com os outros envolve cumprir os deveres cívicos. Eu não sou, tipo, pró-alienação e pró-fugir da cidade, todo mundo, né? Aquela coisa né, de todo mundo ir para o mosteiro e tal. Não estou dizendo que todo mundo tem... Algumas pessoas têm vocação para isso, mas a 99,9% da população não vai fazer isso. Então, a gente tem que participar da política. Mas a gente tem que pensar o seguinte, mas o que é que eu estou concretamente fazendo? Né? Assim, se eu estou ali no Twitter, no noticiário e tal, e me irritando e tal, e brigando com alguém, o que é que mudou por causa daquilo? Então, eu acho que tem um descompasso, tem esse descompasso intelectual, e você ficar obcecado com o assunto do dia e não entender essa origem das ideias, e tem um descompasso existencial de você ficar irritado com uma coisa que você não controla e não cuidar daquilo que você controla. E é uma coisa que eu penso muito, porque para mim, né, assim, eu acho essa concepção de ética que a gente falou, onde só a liberdade é importante, eu acho isso problemático. Eu acho que uma concepção de ética muito melhor é uma ética da responsabilidade, de a gente pensar assim, pelo que eu sou responsável? Qual é o bem concreto que eu devo aos outros? Né? Esse é o modo como eu penso. Eu penso que a gente tem um dever de amar o próximo e de cuidar do próximo. Então eu tenho que cuidar e organizar o meu dia para que o meu dia gere benefício para os outros. Mas isso é uma questão complexa, porque, ou melhor, tem uma parte fácil. Se eu passar o dia brincando na internet, eu sei que eu não ajudei o outro. Agora, como ajudar o outro? Pode ser participando da política, votando e se informando, ou se candidatando, mas isso vai ser para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm essa vocação da ação política. Né? A eleição não, né? Todo mundo vai lá e votar, isso não é uma grande vocação, mas ao se candidatar é uma vocação para poucos. Mas existe uma obrigação pelo outro e um cuidado pelo outro que passa muito longe da política, que eu acho que as pessoas esquecem, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam obcecadas com o fenômeno político e elas não percebem que elas têm uma comunidade ali ao redor delas que precisa delas, né? Pode ser um parente, um filho, um amigo, e você pode estar enriquecendo e fortalecendo essa comunidade com suas ações, né? Então, se você passa muito tempo brigando pela política, você está deixando de se formar, de se tornar mais inteligente, de se tornar mais capaz. E é isso é algo que eu tenho tentado fazer aqui, até que um pouco
que eu tenho tentado fazer no Twitter, com a minha newsletter e no Instagram, é isso, dizer, olha, sejam mais capazes de resolver os problemas reais, né? O que é que você resolve de fato? Quais são os problemas que você consegue resolver? Porque aí, se você só é uma pessoa capaz, né, que se você cuida da própria vida, você pode ter uma ação imediata com os outros, né? Então é isso que, de certo modo, você faz, né? Você lança um curso, você dá uma aula, escreve um livro, ou seja, você está tendo esse efeito, né? Você está tendo um efeito na sua comunidade. Você não vai derrubar e mudar a ordem política, mas você pode ter um efeito benéfico na sua comunidade, né? Eu Eu tô acho que arrumando esse é a o minha ponto. cama. Tô Exatamente. arrumando minha cama em vez de se tentar salvar o mundo. E por incrível que por motivos de. É porque assim, eu acho que um pouco da resposta disso tá. O clickbait e esse universo da internet, ele traz um certo retorno, né? Você ganha muitos seguidores, você fica relevante, você ganha grana do YouTube. O que não tá errado em ganhar grana do YouTube. Não tá, aliás, não tá errado ganhar grana de. Bom, há maneiras erradas de fazer isso, mas nessa não é uma delas. Mas o pessoal se deixa levar um pouco por isso. E aí que cai nessa roda viciosa de manchetes clickbait e o fim do Ocidente amanhã, etc. E salvar o Ocidente. E aí acaba não praticando o ensinamento do Jordan Peterson. A gente fica lá tirando sarro da Greta Thunberg, que cabula a aula para salvar o planeta, mas cada vez que a gente faz esse tipo de coisa que a gente está descrevendo aqui, é a nossa maneira de fazer a mesma coisa. Né? Então a gente está deixando de arrumar a nossa cama para derrotar o Jorge Soros, para combater o global, inclusive combater o globalismo. Né? É um lugar comum aí que serve de exemplo também. E o Luciano, ele tem uma reflexão muito pertinente. Ele fala, isso está deixando as pessoas ansiosas. Porque elas querem, hoje eu estou salvando o Ocidente, amanhã eu estou derrubando o Joe Biden, depois de amanhã eu estou tomando Jerusalém, e elas estão nessa, né? E elas precisam disso dia a dia, precisam disso novamente, e elas acabam ficando ansiosas. Esse tipo de mensagem eu não recebi. Talvez porque, bom, não sei porquê, mas ele falou que recebeu mensagem de pessoas falando assim, olha, meu, o Trump perdeu, eu tô arrancando o cabelo aqui. Tô arrancando, subindo pelas paredes, arrancando a roupa. E eu falei, caramba, calma, amigo. Se você conseguir salvar quem tá do seu lado, é muito mais. No fundo, é o ensinamento do Jordan Peterson. No fundo, é olhar para o seu próximo em vez de lá longe, né? Senão você está caindo numa outra coisa que nós, conservadores, supostamente criticamos, que é aquela coisa do Rousseau, né? Não, eu amo a humanidade. Eu odeio o próximo e amo a humanidade, né? E eu acho que as pessoas elas estão incorrendo muito nesse problema, inclusive a galera nossa, que deveria estar vacinada, né? Com mais, perdão de mais esse trocadilho, deveria estar vacinada contra esse tipo de coisa e não está. Né? E aí depois isso até reverbera negativamente na questão, mesmo na questão eleitoral. Nas eleições que aconteceram ano passado, a gente teve candidatos conservadores a vereador e o cara perdeu. E não é por que o cara perdeu? Claro, ele é candidato a vereador, que é um dos cargos políticos mais próximos da comunidade. O que o cara faz? Ele faz vídeo no YouTube comentando o discurso do Donald Trump. É ótimo fazer isso. Mas aí, amigo, você está fora de sintonia. Ou você quer ser vereador da sua cidade, ou você quer ser comentarista de política internacional. O cara que vive na sua comunidade, ele pode até concordar com você, mas ele não vai se sentir motivado para votar em você, porque você é um excelente comentarista de política internacional. E aí as pessoas entram numa roda viciosa aí, e não percebem, aparentemente não percebem, pelo menos, né? Que elas estão incorrendo em erros, inclusive, que criticam nos outros. Então, assim, você levantou essa bola como um dos tópicos aqui para a gente comentar. E na hora eu falei, quando eu estiver na live, eu preciso mencionar que esse é meio que um dos nossos valores ali. Né? O Lucio e eu, que a gente cria conteúdo aí por meio do Oliver Talk, a gente faz live no YouTube, faz podcast, vende curso, etc. Esse é um dos nossos valores, digamos, né? Sair dessa loucura que gera ansiedade e outros problemas e ir para mais uma coisa cultural. Aí a gente volta no Olavo, né?
A guerra é cultural. E aí eu volto no Silvio Grimaldo. Para ter guerra cultural, precisa ter cultura. Se você não tiver cultura, como é que você vai ter guerra cultural? Né? Você não pode usar esse termo guerra cultural como um chavão, né? Como um conceito linguístico totalmente vazio. Então, é um pouco do que a gente tenta fazer, e você também, mas isso vem com o ônus e o bônus, né? O ônus é que acreditamos que a gente está fazendo um trabalho positivo, esse é o bônus, né? O ônus é que a gente não junta zilhões de pessoas no YouTube, porque o pessoal quer mesmo, tipo, a próxima manifestação, a próxima manchete do dia. Uhum. Pois é, mas é um caminho talvez mais silencioso, né, André? Mas com certeza muito mais concreto em termos de realizações, porque eu vejo muito essa agitação e o pessoal entrando nessa, e como, né, já faz uns anos que eu observo isso, eu também vejo o pessoal sumindo desse caminho, né? Porque, como você falou, até quem foca no lado eleitoral acaba perdendo até aí, porque você fica sem substância, né? E uma coisa que eu falo muito, assim, é que você tem que ver, assim, bom, mas qual é a sua capacidade enquanto pessoa? Assim, enquanto pessoa, o que é que você contribui, o que é que você é capaz de fazer, assim, qual é a força da sua personalidade? Porque se a sua personalidade for forte, se você for um cara centrado, com a mente clara, capaz de ajudar o próximo, capaz de ser uma referência, né, moral, intelectual para as pessoas ao seu redor, você vai construir algo de valor. Agora, se você é um cara que está preocupado em ganhar o debate a qualquer custo e obcecado com o debate, você vai surfar a opinião pública. Aí você vai ter os altos, né? E pode, de repente, até ser eleito deputado ou alguma coisa, pode acontecer. Mas tem os baixos também, que você não construiu algo substancial, né? E assim, e quando a gente vê Olavo, né? A gente vê justamente a trajetória contrária, né? A calma e a paciência que ele teve, né? De esperar, né? Foi publicar lá com 40 e poucos anos e foi ficar famoso mesmo já por 60, né? Então, claro, não todo mundo precisa esperar tanto ou fazer o mesmo caminho, porque há várias vocações e várias trajetórias diferentes, né? Tem a vocação do cara que se candidata, tem a vocação do empresário, tal. Mas cada um tem que escolher a sua e construir algo sólido, né? Eu tô vendo um comentário, alguém falou sobre essa coisa da dopamina, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, tem um vício da dopamina, porque você tem aquele high, né? Aquela coisa de ver a notícia, né? Do Twitter, tantos retweets, tantos compartilhamentos e tal. E aí o cara entra no vício daquilo, mas o que eu acho que as pessoas não percebem é que elas estão se tornando telespectadores e não atores na vida. Elas estão reagindo ao mundo, né? Elas estão olhando e obcecado com aquilo e tal, naquela corrida maluca da internet. Mas e as ações concretas, né? E você pode ter um efeito imenso, né? Eu sempre digo assim, pensa assim, cara, se você, né, assim, quem é casado, né? Assim, pensa como você pode ter um efeito imenso na vida da sua esposa ou do seu marido, né? Assim, é um impacto imenso, né? Se eu for um marido horrível, né? A minha esposa vai sofrer muito. Assim, qual o impacto que eu tenho nas próximas eleições? É zero, né? Então, assim, você tem que equilibrar isso, né? Se eu começo a passar mais tempo preocupado com as eleições do que com a minha esposa, é sinal que eu tô meio maluco, né? Então, assim, saber que vocês lá no Oliver Talk estão fazendo isso de falar sobre política, mas com o sentido de educar as pessoas e não de aumentar o nível de agitação, isso é muito bom, faz parte da sanidade e é um bem público, né? Você está ajudando a manter um nível, aumentar o nível médio de sanidade que está na cultura. É uma tentativa nossa aí de fazer isso de fato. Foi o nosso. Eu tirei uma foto com ele que falou da dopamina. É o Lord Vardamir. A arroba dele aqui é essa. Ele falou, o pessoal quer. Ele falou uma coisa muito interessante. O pessoal quer dopamina, que é a batalha dos Vingadores todo dia. E é isso mesmo, né? Na versão Donald Trump, Jair Bolsonaro, sei lá o que, né? E, na verdade, tudo isso que a gente falou está muito de acordo com as regras do Jordan Peele. Então, arrume sua cama, mantenha um relacionamento romântico com seu cônjuge. Não é exatamente essa formulação, mas essa é uma das 12 novas regras. É o Fernando Calixto. Uma das 12 novas regras dele no livro novo. E a gente aí, com o nosso tamanho de formiguinha, sendo não é nem uma lagosta, é um lagostim. A gente é um lagostinzinho na fila ali, mas a gente tá com a postura ereta e fazendo um serviço aí com toda a honestidade. E uma das expressões
é esse curso, então, que está com o link fixado aí. E para quem está nos vendo e eventualmente se interessar, pode usar o cupom lá, André10, que tem 10% de desconto. É uma, assim, eu sou suspeito para falar, obviamente, mas é um material muito bom mesmo. Eu que não sou um grande consumidor de conteúdo na internet, esse é um conteúdo que eu consumiria porque é muito amplo. Então tem o curso, tem as entrevistas todas, em formato vídeo, em formato podcast. Tem vários materiais ali interessantes. Então quem gosta do assunto está convidado aí a visitar a página e se de fato se interessar, tem o cupomzinho ali, André10, para ter 10% de desconto. Pô, André, maravilha. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente ir encerrando aqui a live. Ó, eu queria só... Era a rede mesmo que estava com problema. Consegui ficar. A gente acabou passando bem mais de 1 hora porque teve esses começos e... Mas, assim, obrigado mesmo, cara, por ter feito aqui a live, né? Só para o pessoal que entrou depois, né? Entrem lá no perfil do André, ou nesse link aqui, ele tem um curso, tem um livro sobre o Jordan Peterson, tem um curso sobre o Jordan Peterson, entrem lá para vocês conhecerem e acompanhem a gente aqui, né? Eu não tenho nenhum curso, mas eu tenho uma newsletter, vocês podem, lucasmafaldo.org, vocês podem se inscrever lá e receber meus textos. E o meu perfil aqui no Instagram, eu vou começar a publicar mais coisa por aqui, fazer outras lives. E de repente a gente pode fazer outra, André, depois, quando você tiver tempo, disposição. Com certeza. Eu queria, então, quem tiver aí veio do meu público, apesar de que é você que é o anfitrião da live para o negócio dar certo. Quem não seguiu o Lucas ainda, siga. É muito bom. E ele, como ele disse aí, vai publicar mais e mais, vai dominar aqui, ó, as artes instagrâmicas. e tem que ser seguido com toda certeza. Agradeço aí. Depois, eu só queria, se você conseguir deixar a live salva, porque aí no seu perfil, depois eu baixo e jogo no meu canal do YouTube, para não se perder aqui no universo instagrâmico também, fica registrado lá. E depois no WhatsApp a gente troca umas outras figurinhas aí. Beleza, e a gente marca a próxima. Obrigado aí, pessoal. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Até mais. Até mais.